Na noite de hoje, a reflexão que eu quero trazer para vocês nesse livro é sobre vida com Deus. É uma coisa que ultimamente Deus tem falado muito comigo, a questão de nós termos intimidade com Ele, de vivermos com Ele. E uma coisa que minha mãe sempre me falou muito é que saco vazio não para em pé, né? E hoje, uma coisa que eu quero conversar é justamente sobre isso. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos alimentar a nossa vida com Deus diariamente. E uma coisa parecida com o nosso dia a dia nessa questão seria a nossa alimentação. Toda pessoa precisa de alimento para sobreviver. Um atleta, para que ele tenha um bom rendimento, ele precisa de uma alimentação adequada, ele precisa de uma dieta bem regrada. E se a gente for pensar, a nossa vida com Deus, a nossa vida dedicada ao Espírito Santo, como diz essa passagem, ela tem que ser uma vida de constante alimentação, de constante nutrição ao espírito. Para isso, eu quero trazer hoje 3 pontos para a gente aqui, em que nós são passos para que a gente tenha uma dieta voltada para o espírito. E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é justamente como que a gente começa, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar aquilo que não presta. Para isso, a gente pode continuar ali no texto mesmo, a partir do versículo 19, ele vai dizer: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Esse texto ele fala sobre quando nós estamos entregues à carne, quando ao invés de nós alimentarmos o espírito, nós alimentamos a nossa carne, quando nós vivemos para ela, quando nós realmente damos atenção a essas coisas que não provêm do Espírito Santo de Deus. São aquelas coisas que nós podemos pensar no nosso dia que realmente nos tiram da presença dele. Uma das coisas que a vida voltada para a carne ou voltada para a natureza humana, algumas traduções vão ter essa diferença, ela pende para o pecado, ela pende para o erro. E quando essas coisas são presentes, para a gente contextualizar melhor, a gente está alimentando a carne. Quando a gente pratica essas coisas, quando nós damos atenção à nossa natureza humana, à nossa carne, e não ao espírito, essas coisas começam a se manifestar e a se mostrar na nossa vida. E para isso a gente pode pensar numa coisa bem cotidiana, né? Acho que se a gente for pensar numa dieta, o que é uma coisa ruim para a dieta? Acho que tudo aquilo que a gente realmente quer comer, né? Às vezes, se você pensar ali num Burger King, num Mac, cara, é bom, você gosta daquilo. Miojão, dar aquela almoçada numa pipoteca, mas daí você vai pensar assim, cara, o que isso vai trazer para a minha vida? Quais são os resultados que eu tenho disso, né? Se você for ver bem, uma pessoa que se alimenta disso é uma pessoa que ela tem aquele ânimo para treinar, né? Você vai para o tatame com ela, cara, te dá o gás, né? Você vai para uma academia, o cara ele só come disso e fica monstro. Na verdade, não, gente. E da mesma maneira, é com o nosso espírito, é com a nossa carne. A partir do momento que nós nos alimentamos dessas coisas que nos fazem mal, o resultado é completamente outro. Se você vai seguir essa dieta que eu te falei agora, muito provavelmente você vai ter aquela barriga bem redondinha, né? Vai ter aquela sobrinha assim do lado. Mas, se a gente for pensar na nossa carne, não são esses maus resultados que a gente tem físicos, mas nós experimentamos isso na nossa vida espiritual. Nós vemos que o Cristo já não é mais presente na nossa vida da mesma maneira. Não por Ele, mas nós nos afastamos. Da mesma maneira, se nós formos ver, nós começamos a pecar de uma maneira como se isso fosse comum, como se fosse normal. E isso não é bom. Da mesma maneira como muitas vezes a gente não quer ficar doente por conta de uma má alimentação, a gente não quer que nós fiquemos doentes espiritualmente por conta daquilo que nós alimentamos e colocamos para dentro.
E a gente pode se perguntar, tá, mas o que seriam essas coisas da qual eu me alimento e que estão me fazendo mal? Você pode pensar em várias coisas que te levam a pecar. A gente pode pensar, às vezes, na oportunidade que você tem de ajudar uma pessoa. Você tem todas as condições para fazer isso, você tem a oportunidade de fazer isso, mas você se nega. Da mesma maneira, você pode estar lá no teu quarto, consumindo conteúdo adulto. Você está pecando. Isso está te levando a pecar. E da mesma maneira como nós nos alimentamos disso, que nós consumimos isso, isso nos leva a errar, isso nos leva a cometer o pecado, a falhar, a alimentar a nossa carne, a nossa natureza humana, em vez do Espírito Santo. E aí a gente pode continuar. Pensando aqui rapidamente, né, nessas questões, como não fazer mais isso? O que eu faço então? Beleza, eu tenho os meus costumes, eu tenho ali as minhas manias, e só que essas coisas têm alimentado o meu pecado, têm alimentado a minha carne. E o que eu faço então? Basicamente, né, se a gente for pensar, se a gente se alimenta dessa maneira, nós alimentamos a nossa carne. Então, para que a gente não alimente mais a nossa carne, nós devemos eliminar essas coisas da nossa vida. Isso é o primeiro passo. A partir do momento que nós entendemos aquilo que são as coisas que alimentam o nosso pecado, que alimentam as nossas tentações, a gente começa a colocar essas coisas de lado. E, como a gente não pode ficar sem comer nada, a gente entra no nosso segundo ponto, que é acrescentando o alimento saudável. A gente tinha uma alimentação ruim, a gente estava alimentando a nossa carne, deixando o nosso espírito de lado, então a gente tem que acrescentar alguma coisa que substitua isso e, ao contrário, não nos faça mal, mas nos faça bem. E a gente pode continuar lendo ali, do verso 22 e 23, que ele vai dizer, a humildade, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Esse texto ele vai nos falar sobre o fruto do Espírito, o fruto. É uma outra prática, um outro estilo de vida, uma coisa totalmente oposta ao que a gente viu antes. Agora, esses aqui, o que ele nos apresenta aqui nesse texto, são justamente os resultados de uma boa alimentação espiritual. De você se nutrir daquilo que realmente satisfaz o Espírito Santo, que satisfaz o Espírito. E é um fruto bom, você alcança um bom resultado, né? E a partir do momento que a gente consegue colocar em prática essa nova alimentação, os resultados eles são aparentes, eles são nítidos, eles são presentes na nossa vida. E aí a gente já pode pensar de uma outra maneira, né? Tá, antes eu tinha um Mac, eu tinha o BK lá, eu tinha o miojão, e isso não me trazia bons resultados. Da mesma maneira, a gente pode pensar, agora eu posso ter ali uma dieta regrada, um macarrão integral, uma batata doce, um franguinho, para que eu possa obter bons resultados. Possa ir para a academia, ter o meu treino, ter um rendimento bom, ir para o meu tatame lá no Gil e ter um treino legal, um treino que realmente eu aproveite. E da mesma maneira é com o nosso espírito. Para que nós nos aproximemos do Senhor, a gente precisa ter e alimentar o nosso espírito. Aqui ele nos mostra os resultados. Da mesma maneira como uma pessoa se alimentando bem, ela espera ter um bom resultado, ou um ganho de peso, ou uma perda de peso. Quando você se dedica ao Espírito Santo, você alcança as qualidades, você alcança o fruto do Espírito. E ali a gente vai ver que não é nada de ruim. Quem não gosta de ser humilde, de ter domínio próprio, de ter paz no seu coração, principalmente nesses tempos que nós temos vivido, como é difícil às vezes a gente ter paz no nosso lar. E simplesmente quando nós alimentamos o Espírito, a gente consegue. E a gente pode pensar, tá, mas do que eu preciso me alimentar? Né? Bom, a gente pode pensar agora, ao inverso do que a gente viu antes, como eu alimento o meu espírito. No Salmo de número 1, a gente tem uma passagem que ele vai falar sobre a gente ter prazer na lei do Senhor, de nós não nos assentarmos na roda de escarnecedores, mas sempre procurar satisfazer aquilo que Cristo nos deixou, os ensinos dele. Né? E, ao contrário do que a gente vê antes também, agora, em vez de nós darmos atenção à natureza pecaminosa, a natureza do nosso ser, a gente passa a dar atenção para o Espírito. Porém, a natureza ela continua em nós, só que a diferença é que nós passamos a lutar contra ela. A gente passa a lutar contra o pecado, a gente passa a lutar contra as nossas tentações, a gente passa a deixar de lado
aquilo que nos alimenta de maneira negativa. Sejam séries de TV, seja o que for. Pelo contrário, agora você começa a se alimentar de coisas que acrescentam a você. E a primeira coisa que a gente pode citar é a própria palavra de Deus, que nos traz todos os ensinamentos que nós precisamos. Até o livro de Provérbios é um livro que eu recomendo, se você quer aprender alguma dessas coisas, porque ele nos traz vários desses ensinamentos. A Bíblia toda nos traz esses ensinamentos. Mas alguns exemplos práticos do que a gente pode ter e fazer para que a gente alimente o nosso espírito, além da palavra, é a nossa prática de boas obras também. Se você vê a necessidade de alguém, você ajudar essa pessoa, claro, não por interesse, mas sim de coração aberto e dedicando isso ao Senhor, você tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, são coisas que alimentam o nosso espírito, são coisas que aproximam-nos de Deus, que nos levam para mais perto dele, que apesar de mesmo nós tendo os nossos pecados, que a gente não deixa de pecar, infelizmente, até o dia que ele volte, né, para a glória do Senhor, mas se a gente for pensar, apesar de nós termos essas falhas, ele enxerga a nossa luta. Ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos perdoados e pudéssemos ter comunhão com ele novamente. E dessa maneira ele nos leva, ele nos aproxima. Se nós buscamos lutar contra essa natureza humana, nós nos aproximamos novamente do Senhor. Porém, apesar da gente ter essa dieta, apesar da gente já ter essa boa alimentação, ok, eu estou tentando ler a Bíblia, eu estou tentando fazer minhas orações, eu estou tentando ajudar as pessoas que estão à minha volta, estou tentando amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, mas às vezes eu não consigo permanecer, eu não consigo dar continuidade nisso. E a gente pode olhar agora para uma terceira coisa, que é muito importante nesse ponto. Nós precisamos muito de disciplina. Essa é a terceira questão da qual a gente precisa focar e cuidar. A partir do momento em que não há disciplina, mesmo que você tenha uma dieta bem definida, que você já não come mais aquilo que te faz mal, se em algum momento você começa a deixar essas coisas voltarem, simplesmente o resultado que você obteve se desfez. Você perdeu. A vida com Cristo, ela é parecida, não vou dizer que é igual, né? Mas nós precisamos de constância. E a gente pode ver isso ali nos próximos versículos 24 e 25, em que ele diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Essa passagem, ela vai nos trazer duas coisas. A primeira é quando ele diz ali, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne. A questão da negação, de você deixar de lado aquilo que você quer muitas vezes, aquilo que aparentemente para você traz prazer, que muitas vezes, querendo ou não, os pecados, eles não são prazerosos, porém eles não são bons para a nossa vida. Eles, de alguma maneira, eles parecem ser bons, mas as consequências são extremamente negativas. E aí a gente vê também, continuando ali no texto, servimos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra andemos, andar significa você continuar em frente. Você anda. Isso exige constância. Você não para de caminhar. Você continua andando também pelo Espírito. Você começa a negar, você deixa de lado as coisas que estão à sua volta, que querem te trazer de novo para o pecado, e permanece caminhando com o Espírito, deixando de lado esses alimentos ruins que nos fazem mal e alimentando cada dia mais o Espírito Santo de Deus. Esse trecho, ele nos fala justamente sobre isso, sobre a questão de disciplina, sobre a questão de nós permanecermos andando e na comunhão com Ele. E aí a gente pode pensar em mais uma coisa, diferente de uma alimentação normal, em que às vezes a gente pode dar aquela fugidinha, né, da dieta, mesmo que a nutricionista não aprove, né? Até se estiver assistindo já vai me dar uns tapas. Mas assim, com Cristo,
Infelizmente, como eu falei aqui, às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai ter nosso pecado, a gente vai ter a nossa queda, mas Deus, Ele nos perdoou. E se nós lutamos, se nós realmente não queremos permanecer nessa natureza, Ele nos leva para perto dEle. Ele nos traz próximo a Ele, Ele nos dá realmente a possibilidade de pedirmos perdão, de nos arrepender e simplesmente nos entregar aos pés dEle novamente. A vida com Cristo necessita de continuidade, ela necessita de disciplina. E pensa numa dieta que é boa, cara. Eu não sou muito de seguir dieta, como você pode ver pelo tamanho da criança aqui, né? Mas eu vejo por alguns amigos meus que permanecem e como é difícil às vezes. Como você ter aquilo ali tudo regradinho. Eu vejo pessoas que muitas vezes pesam a sua comida para poder manter a sua dieta. E fico pensando, cara, que doideira, eu não conseguiria fazer isso. Mas no nosso cotidiano tem pessoas que conseguem. E diferentemente dessa questão alimentar mesmo, se a gente olhar para o nosso Espírito Santo, não é uma questão de nós podermos ou não, de nós queremos ou não, se nós conseguimos ou não, nós precisamos. Ali o texto, se a gente voltar um pouquinho, vai dizer que aqueles que andam pela carne não herdarão o reino dos céus, não vão alcançar salvação. Se você nem ao mesmo nos tenta, se você nem ao mesmo nos luta para que de alguma maneira você alimente o teu espírito, para que de alguma maneira você viva pelo teu espírito, simplesmente você não vai herdar o reino dos céus. A palavra nos diz que através de Cristo nós alcançamos salvação, mas se simplesmente você não quer viver para Ele, simplesmente você não sente vontade alguma de viver para Ele e você está entregue aos seus pecados, infelizmente você não vai alcançar um bom resultado. Você não vai alcançar aquilo que em algum momento você esperou, que muitas vezes a gente chama de céu, que muitas vezes a gente chama de salvação. Isso é uma realidade. Nós precisamos de Cristo para que nós sejamos salvos. Nós precisamos viver para Ele. Eu às vezes escuto muitas pessoas falarem, eu sou cristão, eu vivo para Deus, mas você vai ver o que essas pessoas têm de testemunho, elas simplesmente não vivem aquilo que elas falam. E se isso não acontece, é o que o texto nos diz. E ele é bem claro quanto a isso. E a gente pode continuar pensando, se eu não tenho uma vida regrada na presença de Deus, se eu não tenho, às vezes, no mínimo, o meu devocional diário, se eu não tenho uma leitura, mesmo que seja de um versículo diário, ou o meu tempo de oração com Deus, de que maneira eu estou realmente zelando por aquilo que um dia Cristo fez por mim? De que maneira eu estou indo atrás e realmente querendo o céu? Claro que não é pelas nossas obras, mas Cristo ele enxerga o nosso coração, Ele enxerga quem somos, Ele enxerga aquilo que nós desejamos com todas as nossas forças. Infelizmente, a gente tem a natureza pecaminosa. Algumas vezes a gente vai cair, mas Ele vê o desejo de que você quer lutar, de que você quer resistir, de que você quer lutar com todas as tuas forças. Não depende de você, mas Ele te agracia com isso. Ele te dá a força para você permanecer lutando. E para a gente já se encaminhar para o final, eu quero perguntar a você, porque você consegue identificar as consequências da sua vida, você consegue identificar as consequências da sua alimentação espiritual, da mesma maneira. Você consegue ver se as tuas obras têm sido o pecado ou se a alimentação que você tem dado ao teu espírito tem sido fruto do espírito. Isso é nítido, você consegue enxergar na sua vida. Da mesma maneira, Deus enxerga. E Ele hoje te dá a oportunidade de você corrigir isso, de você começar a colocar em prática essa dieta na sua vida e realmente viver e alimentar o teu espírito. E ou seja, a gente não aparenta ser os filhos, nós somos eleitos, né? Quando nós não temos essa alimentação balanceada, a gente não aparenta ser filho de Deus, mas pelo contrário, quando nós buscamos e realmente vivemos e temos a evidência do fruto do Espírito nas nossas vidas, a gente entende que a partir desse momento nós somos filhos dele, nós somos eleitos por Ele, nós somos os seus discípulos,
e buscamos viver pelo reino dele. E o meu convite para você nessa noite, eu quero te convidar que você se entregue totalmente, que você coloque isso em prática, seu devocional diário, a sua leitura bíblica diária, ter o seu momento de oração na presença de Deus. E a gente está vivendo um tempo de isolamento. Algumas pessoas diziam, eu não tenho tempo, eu estou muito corrido. Claro que tem pessoas que estão trabalhando em home office, tudo, mas, gente, é algo essencial, é algo que você precisa, é viver na presença do Senhor. Se você não consegue sozinho, peça ajuda para um amigo, peça ajuda para o teu pastor, para o teu líder de célula, para o teu melhor amigo ou amiga, e caminhe com eles, caminhe junto. Muitas vezes a gente tenta carregar uma carga que para nós é pesada sozinhos, mas quando a gente tem mais alguém junto conosco, a gente consegue. Então, o meu convite para você é esse hoje, que você se alimente, que você alimente o Espírito na sua vida, se dedicando às obras do Senhor, se dedicando àquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e lembrando do que um dia Ele fez por nós na cruz. Amém? Deus abençoe, gente.